Fala fera, beleza? Nesse vídeo nós vamos continuar o nosso exemplo de chave estrangeira. Então, nós já deixamos todo o nosso projeto configurado, nós já explicamos como vai ser o projeto, montamos a parte da base de dados e as duas tabelas que nós vamos utilizar, que é a tabela cidade e a tabela estado, e agora que nós já montamos a estrutura do projeto chamado exemplo FK, nós vamos programar cada um desses arquivos, começando pela conexão PHP. Essa conexão PHP é um dos arquivos para a gente conseguir fazer a classe de conexão. Então nós vamos fazer o passo a passo da nossa classe de conexão conectando com a nossa base de dados. Uma vez conectado com a nossa base de dados, a gente tem acesso às tabelas que contém e que se encontram dentro dessa base de dados, certo? Então vou criar uma variável aqui chamada com, por isso que eu usei o cifrão, porque eu estou declarando uma variável, e eu vou utilizar o MySQL underline connect para fazer a parte da conexão. E aqui eu vou passar 4 informações. Primeiro, onde está essa base de dados? Como está no meu computador, está localhost. Vírgula. O próximo parâmetro é o nome de usuário. O meu usuário é root. O próximo parâmetro é a senha. Em caso a minha senha é vazia, se eu colocar um espacinho, a senha quer dizer que é um espaço. Se eu não colocar nenhum espaço, quer dizer que a senha é vazia. Se a sua senha for 123, você vai acrescentar aqui a sua senha. E o próximo parâmetro é o nome da nossa base de dados. Vamos só conferir. Nós colocamos aqui, ó, FK underline exemplo. Show de bola. Então, FK underline exemplo. Perfeito? Então aqui já criei a minha classe de conexão. No começo dessa playlist a gente trabalhou com a classe de conexão e enviou até uma mensagem para saber se deu certo ou não, né? Então lá eu detalhei um pouquinho a mais. Caso você ficou com alguma dúvida de algo aqui, volte nos primeiros vídeos dessa playlist que você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Aqui a gente vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Depois que eu criei esse arquivo aqui que é o nosso conexão, nós vamos abrir o form. Nós vamos criar o formulário aqui para fazer o quê? Para montar o formulário, pegar a informação da tabela estado e trazer para esse formulário e depois salvar todas essas informações. Tanto a que é da tabela e da entidade cidade, quanto a chave estrangeira de estado também. Perfeito? Então, a primeira coisa a se fazer é trazer as informações da tabela estado para cá. Então, eu vou criar um código PHP para pegar informação lá da tabela ou informações lá da tabela estado e trazer essas informações para cá. Show? Então, vamos fazer todo esse comando aqui para a gente conseguir trabalhar. Como a gente vai trabalhar com a conexão, tá? Primeiro, eu vou requerer a minha conexão. Então, eu vou colocar aqui como que eu faço para requerer. Require. Aqui eu vou colocar o nome do arquivo, que no caso é conexão.php. É só a gente olhar o nome do arquivo, conexão.php. Lembrem-se de trabalhar com maiúsculo e minúsculo para não ter problema. Vou declarar uma variável SQL para receber o meu select do banco, porque quando eu trago informação eu tenho que fazer um select na tabela e trazer essas informações que contém na tabela. E aqui, nesse SQL, eu vou montar um SQL específico. Por exemplo, select nome estado, vírgula, ID estado from da tabela estado. Perfeito? O que eu fiz aqui? Eu fiz um select, trazendo o nome e o ID da tabela estado. Vamos só testar se tem essa informação lá no nosso banco de dados? Eu venho aqui, volto na nossa base de dados e vou executar esse comando aqui para ver se tem alguma informação no nosso banco. Ó, o nosso SQL retornou, só que não tem nada, tá vendo? A gente precisa inserir pelo menos uns dois aqui, uns dois estados, umas duas informações para que a gente consiga fazer os testes precisos aqui, tá bom? Então vamos fazer um insert na mão aqui, porque eu não vou fazer um cadastro para cadastrar somente os estados. Eu já vou deixar pronto no banco, eu vou fazer com 2 estados, você pode deixar todos os estados configurados direitinho, sem problema. Show? Então vem aqui, vamos fazer isso por via de comando SQL. Eu vou fazer o insert, então fica insert into, qual que é a tabela? Tabela estado. Ótimo. Depois os values, né? Isso daqui eu acho que você já deve saber, né? Por isso que eu estou sendo bem mais rápido em questão disso. Como nosso ID é um auto-increment, eu não vou inserir no auto-increment, eu vou inserir somente no nome do estado. Aqui eu vou fazer aqui de estado de São Paulo. Eu vou colocar só o estado de São Paulo. Você pode cadastrar quantos estados você achar que é interessante. Executei o código. Perfeito.
volta aqui. Vamos fazer um select para ver se tem informação? Vou colocar asterisco para representar todos os campos da tabela cidade. Antes eu coloquei o nome e o ID, né, porque eu quis acrescentar os campos. Quando eu coloco asterisco, eu estou chamando todos os campos que contém naquela tabela. Venho aqui. Opa, eu coloquei a tabela cidade. Calma lá, vamos arrumar aqui. Edita. Eu tenho que colocar a tabela estado, né? Por isso que essa tabela cidade está vazia, porque eu não coloquei nada lá dentro ainda, né, Tião? Da horta. Vamos lá. Executei aqui. Agora, ó, eu tenho aqui logo abaixo o nosso ID, que pegou um auto-increment e cadastrou o estado de São Paulo. Então, quando eu fizer a codificação, eu estou fazendo um select no meu banco e trazendo essa informação para a nossa interface gráfica. Show? Então, agora já está certo aqui. A gente volta para cá, já montamos aqui o nosso comando SQL. Agora, a gente vai declarar uma variável chamada result. E essa variável vai trazer, vai executar a nossa query. Então, MySQL underline query. E aqui a gente vai passar duas informações. Primeiro, a informação do com, que é lá da classe de conexão, e depois a gente executa o SQL, que no caso é esse SQL que a gente acabou de montar aqui. Executando, a gente tem esse resultado, né? E aí a gente tem que montar a nossa interface gráfica, trazendo essa informação lá do banco da tabela estado, trazendo aqui para a nossa realidade, aqui para o nosso sisteminha aqui de cadastro de cidade. Então aqui eu vou montar o nosso formulário. Então vamos começar a codificar. Eu vou criar aqui o nosso form. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui a nossa codificação. Subir, na verdade, né? Estou abaixando aqui para subir ali, ó. Vamos criar o nosso form. Ótimo. E aqui no nosso form, nós vamos colocar o action dele, a ação dele, para passar para esse arquivinho aqui, que no caso é o inserir underline cidade. Então, inserir underline cidade. E aqui eu vou usar um method, no caso, um método push, para passar por formulário e não por URL. Ótimo, já fechei o nosso form e aqui a gente vai criar os atributos específicos, a tela específica. Primeiro, nós vamos digitar o nome, para a pessoa digitar o nome da cidade. E depois a gente busca a informação para ela escolher o estado. Então vamos primeiro executar esse formulário e colocar apenas um campo, que é o campo da descrição da cidade, do nome da cidade. Então você pode criar uma label lá, então label, fechar a label aqui. Vou colocar aqui, vou só pular uma linha, colocar um BR aqui para ficar legalzinho. E aqui eu vou colocar o nome, que no caso é o nome da cidade. Certo? Um espacinho aqui. Depois disso, a gente vai criar o campo de texto para receber esse nome, no caso da cidade. Então, eu vou criar um input. Então, input vai ser do tipo, então, type, do tipo text. E a gente vai colocar um name para ele. Ou faltou fechar aqui. Um name para ele. Então, esse name aqui, eu vou colocar nome, porque a gente está representando o nome da cidade. Para a gente saber lá na programação depois, quando a gente utilizar o name, nome, a gente sabe que a gente está representando esse campo de texto aqui, essa caixa de texto que o usuário vai digitar o nome. Beleza? Vou pular mais uma linha aqui, depois a interface fica por sua conta, para você ajustar aí e deixar ela bem bonitinha. Beleza, aqui a gente já tem o nosso arquivo criado, que é referente a receber a descrição do nome, que é o nome da cidade. Agora a gente precisa configurar um select para trazer as informações do banco numa caixinha de seleção. Então, como a gente já fez anteriormente, esse comando SQL a gente vai montar com base nessas informações aqui, tá? Então, o ID a gente vai utilizar para capturar ele e a descrição, no caso, o nome do estado, para mostrar para o usuário. Então, vou trabalhar com o nosso select. Nesse select, eu vou colocar um name para ele, por exemplo, o name estado, para eu saber que eu estou trabalhando ali no estado. Fechei, né? Tem meu select aqui que eu estou fechando. Vou abrir as opções desse select. Então, option. Vou colocar um value para ele, que no caso selecione, para aparecer lá selecione, para ele saber que ele tem que fazer isso daí. Vou usar o selected. Então, selected. E aí eu vou utilizar uma escrita aqui que vai aparecer para ele, ó, selecione. E aqui eu vou fechar a minha opção. Porque uma dessas opções, o nome dele, o value dele é selecione. O que vai aparecer lá para o nosso usuário vai ser esse selecione aqui. Já criei uma aqui. Agora a outra que eu vou criar, eu vou trazer a informação do banco para carregar aqui.
Show! Então, como eu vou utilizar o PHP, eu vou abrir a minha tag PHP, porque eu estou dentro do meu HTML. Então, dentro do nosso código PHP, eu vou fazer um comando while. Vou abrir aqui o meu while, perfeito? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, variável dados. Por que a variável dados? Vamos subir aqui um pouquinho. Essa variável dados que a gente vai utilizar, ela vai armazenar o resultado. No caso, essa variável result que está aqui, nós vamos utilizar ela para trazer as informações lá do banco de dados, trazer através do nosso comando SQL. Então, essa variável dados aqui, ela vai receber essa função aqui, mysql_fetch, a gente usa sempre para fazer o pesquisar, associe isso, e a gente vai passar o resultado aqui em específico. Como a gente vai trabalhar com o comando HTML novamente, eu vou fechar o meu comando PHP, certo? E aqui eu vou abrir a caixinha que vai trazer essa resposta aqui pra gente. Então, o que eu vou trazer aqui? Vou colocar um option. Esse value, que é o que vai aparecer lá, o value dele, eu vou abrir novamente uma tag em PHP, vai ficar assim, ó, PHP, e vou imprimir o que está nessa variável dados, né, que é essa variável dados daqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer apenas o ID do estado para cá. E aí eu vou fechar o nosso comando PHP. Fechando o meu comando PHP, eu vou fechar aqui a nossa tagzinha, certo? Então, nesse primeiro aqui, nessa opção que a gente está utilizando, a gente vai trabalhar com a parte do ID. Quando a gente for salvar, a gente sabe qual que é o ID que o caboquinho lá vai selecionar para a gente. Show? Depois que a gente faz isso com o estado aqui, a gente vai fechar o nosso option. Então, vamos fechar o nosso option aqui. E aqui dentro, o que vai aparecer na nossa caixinha é um código PHP. Então, eu vou abrir novamente o código PHP para trazer essa informação. Vou imprimir a variável dados novamente. E dessa variável dados, a gente vai colocar o nome do estado, que é o que vai aparecer lá na caixinha para a gente. Fecho o nosso código PHP aqui. Perfeito? Então aqui a gente já montou a nossa caixinha. Esse option é um código HTML. Então o fechamento aqui da nossa chavezinha, ela precisa ficar dentro de um comando PHP. Então eu vou abrir aqui o nosso PHP, porque tudo que for PHP tem que estar nas tags de PHP. E aqui eu fecho, porque somente o fechamento aqui do nosso while é PHP, porque esse option aqui é HTML. Então eu fechei o que é aqui, ó, fechei o que é PHP, fechei o que é PHP e fechei o que é PHP. O que está fora aqui, no caso, tá vendo? Até aqui, ó, onde eu selecionei é HTML. Precisei de PHP, eu abro a tag e fecho a tag PHP. Aí aqui é HTML de novo e a gente vai fazendo isso daí para poder estruturar. Show? O que falta aqui pra gente é o fechamento do nosso select e o fechamento do nosso form. Depois do nosso select, que é a caixinha de seleção, vamos só ajustar aqui a nossa tela para ficar um pouquinho melhor. Eu vou criar um botão. Então, input do tipo, então type, submit. Então, submit. E aqui o value dele, que é o que vai aparecer lá para o nosso usuário, no caso, enviar, que é o que vai aparecer lá no botãozinho para ele. Então, aqui a gente já montou a nossa interface gráfica. Agora a gente precisa conferir e depois programar esse inserir cidade para que quando a gente enviar para ele na ação do formulário, a gente faça o passo a passo que a gente precisa. Vem aqui no projeto, selecione o form cidade, vem aqui em run, e aqui vai abrir para a gente. Eu venho aqui na nossa seleção, lá, trouxe o estado de São Paulo para a gente. O que a gente precisa fazer? Preencher, por exemplo, Jales, escolher aqui o estado de São Paulo, apertar um botão, chamar lá, ó, já está chamando o inserir underline cidade, só que eu não configurei para ser executado nada. Agora a gente precisa fazer isso daí. Antes, vamos só trocar aqui o navegador, né, para abrir sempre no Google Chrome para a gente. Ótimo, vamos só ver se está dando certo, depois a gente vai criar lá o inserir cidade. Lá, beleza? Aqui trouxe lá do banco de dados, agora a gente precisa fazer o salvar. Vamos só apertar de novo, lá, ele chama o inserir, então a gente vai configurar agora o inserir. Configurando o inserir fica muito fácil, porque a gente volta aqui no nosso NetBeans, vem aqui e aqui a gente vai configurar em códigos PHP para executar o comando de insert, que é o comando de inserção no nosso banco de dados. Nós vamos requerer a conexão
né? O nome da nossa conexão é conexão.php, que é o nome do nosso arquivo, como a gente já fez algumas outras vezes, ó, conexão.php. Depois que eu faço isso, eu vou criar duas variáveis. Uma variável nome para receber uma informação aqui. Deixa eu só ajustar aqui a nossa tela. E a outra informação, além do nome, é a informação do estado, para a gente saber armazenar alguma informação do estado. Como nós estamos enviando duas informações aqui, ó, estado e nome, nós vamos fazer isso daqui no nosso método, através do nosso método post. Então, eu coloco aqui, post, e aqui eu vou receber o primeiro do campo de texto lá, que é o nome, que é a descrição da cidade, e fazer o mesmo procedimento aqui para o estado. Então, post, deixar maiúsculo, e aqui a gente coloca estado. Tem que ser igualzinho lá, né? Vamos só conferir se está tudo ok. Aqui está nome e aqui está estado. Perfeito? Tem que estar igualzinho para funcionar belezinha. Então, a gente já armazenou essa informação em algum lugar. Então, quando eu utilizar a variável nome ou quando eu utilizar a variável estado, eu já sei o conteúdo dessas variáveis porque veio pelo nosso formulário. Escolhi uma opção, eu já sei qual é a opção específica. Agora, a gente vai montar o nosso comando SQL. Então, eu vou criar uma variável chamada SQL. Como a gente vai fazer um insert no nosso banco de dados, eu vou usar aqui, ó, insert, into, na tabela cidade agora. Só que nós vamos trabalhar em dois campos. O primeiro campo é o nome, o segundo campo é o código estado, que é a nossa chave estrangeira. E nós vamos passar dois valores para eles. Então, values, e vamos passar dois valores aqui. Deixa eu só melhorar um pouquinho a telinha. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Ixi, aqui eu fiz cagada, né? Só melhorar aqui. Aí, garoto. Então, aqui eu vou passar uma informação, vírgula, outra informação aqui para mim. Essa primeira informação, eu vou pegar essa variável aqui, porque é o conteúdo que eu já armazenei lá do meu formulário. Então, eu passo a primeira informação, que é o nome. Então, esse primeiro campo, eu vou inserir o valor do nome, que é o que a gente armazena nessa caixinha aqui. A segunda parte aqui é o estado. Então, eu coloco aqui estado, porque eu estou pegando as duas variáveis específicas aqui, certo? Depois a gente usa o result de novo, como a gente já usou anteriormente. Nesse result a gente usa lá o MySQL Query, então MySQL underline Query. Aqui é a primeira informação que a gente vai passar, é a da conexão, então com. E a segunda informação aqui é a informação do SQL, que a gente vai executar o SQL. Teoricamente, até aqui já deveria funcionar, só que a gente precisa configurar alguma coisa aqui pra gente. Então, o que a gente vai configurar? Se, nós vamos fazer uma validação aqui só para saber se deu tudo certo, se deu algum erro, vai aparecer, e aí você precisa conferir. Se a variável result for igual a true, quer dizer, for verdadeira, eu mando uma mensagem falando, ó, tá tudo certo, cadastrado com sucesso. Se não, ele manda algum outro tipo de mensagem. Vou colocar aqui no H1 mesmo, tá? Só para mandar uma mensagem específica, você pode colocar depois onde você quiser. Na verdade, você tem que fechar a tagzinha PHP aqui, né? Mas vamos fazer isso daqui. Fechei a minha tag PHP. Vou abrir minha tag PHP aqui já abaixo. Já abri. E aqui, ó, fechei. Então, aqui eu posso colocar um código HTML. Vamos colocar um H1 aqui mesmo, tá? E aí você pode colocar o que você achar que é interessante. Cadastrado com sucesso. Só para a gente saber se chegou até aqui. Se der algum erro, a gente vê lá. O else é a mesma coisa. Preciso fechar um código PHP aqui. Já vou abrir ele aqui embaixo. E aqui, nós não estamos mais na tag PHP. Então, a gente pode colocar um H1 aqui também, colocando erro. E aí a gente fecha o nosso H1. Essa é a forma mais fácil, mais tranquila de conseguir entender aqui o nosso assunto, certo? Entender e fazer um exemplo aqui utilizando a linguagem. Agora a gente volta para a gente testar se está cadastrando. Então vem aqui no form cidade, run, vou executar aqui a nossa codificação. Agora a gente pediu para abrir no Google Chrome, então eu venho aqui, ó, está aberto aqui, vou cadastrar aqui Jales. Vou escolher o estado de São Paulo. O meu usuário vê a descrição, eu tenho que salvar o código, no caso o código 1. Quando dá esse erro aqui, provavelmente ou é a classe de conexão ou é o comando SQL, perfeito? A classe de conexão a gente já sabe que não é, porque a gente já abriu o formulário e conseguiu buscar a informação do estado naquela combo box. Então provavelmente esse erro aqui aconteceu por algum comando SQL. Vamos dar uma olhadinha?
volto aqui, ó, a classe de conexão não é nada de erro, porque pode ser aqui também. Mas quando a gente abriu o formulário, estava tudo ok. Então, né, de boa. Então, obviamente, tem que ser aqui alguma coisa do nosso SQL. Aqui está nome. Vamos conferir como está na nossa base de dados, caso esteja diferente. Eu venho aqui em cidade. Ó, nome cidade. Então, o atributo está diferente, por isso que não ia dar certo, né? Então, fica nome cidade. Agora, vamos verificar se vai estar tudo certo, né? Porque o comando tem que estar certo. Aqui é referente ao campo. Tem que estar igualzinho a gente configurou lá na nossa base de dados. Então, a gente volta aqui. Vamos só voltar aqui no nosso errinho, ó. Vamos atualizar, né? Atualizei. Venho aqui, vou colocar Jales. Vamos colocar o estado de São Paulo. Aperto o botão enviar. Agora sim, garoto! Cadastrado com sucesso. Mas a gente precisa vir aqui na opção da cidade. Vamos melhorar aqui. Ah lá, a ID da cidade é o primeiro que eu cadastrei e fica com código 1. Depois, o nome da cidade. Aqui, tá vendo? Nome cidade. A gente colocou um atributo diferente, então deu pau aí, não funcionou, né? E aí vem o código estado, que a gente salva o código 1, porque a gente configurou isso. O ID a gente passa para a parte do banco, a descrição, o nome do estado a gente exibe para o usuário, porque o usuário não vai saber escolher o número 1, o número 2 e saber qual é o estado correspondente. Sacou? Então aqui a gente já finaliza a parte do cadastrar utilizando chave estrangeira. Já comente aqui para mim o que você achou, o que você ficou de dúvida, comente aí para eu saber e estamos aí para ajudar vocês e conte comigo. Até mais!